Olá, paz e saúde para você e toda a sua família. Eu sou o pastor Gilmar e esse é o devocional comunitário no livro de Atos dos Apóstolos, uma iniciativa da equipe de missões da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Belo Horizonte. E você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar. Vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus? E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. O texto de hoje está em Atos, capítulo 9, do versículo 26 ao versículo 30. Paulo agora é um novo homem, nascido de novo, guiado pelo Espírito, anunciando Cristo ressuscitado e fazendo discípulos. Totalmente diferente daquele Saulo que saiu de Jerusalém, um homem com ódio no coração e perseguindo os cristãos. Agora, quando Paulo chega novamente em Jerusalém, ele procura ajuntar-se aos discípulos de Jesus. Principal características de um bom discipulador é ser um bom discípulo e buscar viver também entre discípulos. Os discípulos estavam com medo, a princípio, de receberem Saulo, até porque, na sua história, quando ele saiu de Jerusalém, ele simplesmente perseguia e retirava as pessoas violentamente de dentro das suas casas. Mas, agora, Saulo conta com o testemunho de Barnabé, que leva Saulo até os apóstolos e faz uma narrativa a respeito de como Saulo havia visto o Senhor e como o Senhor tinha falado com ele, e também de como Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus na cidade de Damasco. O nosso testemunho sempre fala mais alto do que palavras bonitas. Não é aquilo que nós intencionamos fazer ou falar, mas é aquilo que nós realmente fazemos e falamos com as pessoas. Então, pelo testemunho de Barnabé, Saulo é reconhecido entre os discípulos de Jesus e fica com eles ali durante algum tempo, um tempo precioso, no qual ele aprende ainda mais a respeito de Jesus, dos seus ensinamentos, das suas obras. E quanto mais certeza Saulo tinha de que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, mais forças ele encontrava para anunciar o nome de Jesus para as outras pessoas. E Lucas faz questão de falar que Paulo encontrou seus primeiros embates com os judeus helenistas que estavam em Jerusalém. Nesse momento nós temos dois grupos de judeus que se destacam. O grupo dos hebreus era formado por judeus cristãos que falavam aramaico e de cultura hebraica. Essas pessoas eram mais ligadas à cultura e os costumes do judaísmo, nas tradições mais arraigadas nos antepassados. Agora, o grupo dos helenistas são judeus mais que falavam a língua e viviam mais relacionados com a cultura grega. Era um grupo de pessoas mais crítico e ao mesmo tempo mais aberto. Paulo era um judeu helenista. Ele conhecia muito bem a tradição judaica e ao mesmo tempo também falava muito bem o grego, e isso será fundamental para o desenvolvimento de toda a sua vocação missionária. Paulo agora era um judeu cristão helenista, e os seus antigos amigos judeus helenistas não concordavam com essa ideia. Agora eles se tornam seus grandes inimigos, e Paulo precisa inclusive fugir para Tarso para manter-se vivo. Infelizmente, amigos, grandes amigos, podem se tornar também grandes inimigos. Mas é importante perceber que eles não se tornaram inimigos de Paulo porque Paulo fez alguma coisa errada para com eles. Eles se tornam inimigos de Paulo porque Paulo passa a representar uma grande ameaça para toda uma tradição religiosa. Fugindo dos judeus helenistas em Jerusalém, Paulo vai para Tarso, a sua cidade natal.
também um grande centro de formação filosófica naquela época. Mas Paulo agora era um homem cheio do Espírito Santo, e aquele momento de trágica perseguição transformou-se em uma grande oportunidade para que ele pudesse anunciar o Cristo ressuscitado, inclusive na sua terra natal. E Teófilo deveria aprender que, infelizmente, nem sempre nós vamos conseguir manter todas as amizades, até porque, em alguns aspectos, o cristianismo exige realmente renúncia e exige realmente, muitas vezes, uma ruptura. Não é possível conciliar a fé em Jesus Cristo ressuscitado com uma religião que procura matar e violentar as pessoas. E de outra maneira, aproveite todas as oportunidades para anunciar o Cristo ressuscitado, para falar da salvação, para apresentar às pessoas a vida eterna. Paulo poderia simplesmente ficar parado e ele não representaria perigo nenhum, talvez, se ficasse calado. Mas era muito para Paulo tudo aquilo que ele havia experimentado com o Cristo ressuscitado e tudo que ele estava aprendendo e como ele estava vendo o Espírito Santo trabalhando através da sua vida e mudando a vida de tantas pessoas. É isso que Teófilo deveria aprender e é isso que todos nós também precisamos guardar no coração. Aliás, muito mais do que apenas saber informações sobre Jesus, Paulo procurou viver a vida de Cristo no seu dia a dia. Que Deus abençoe você e abençoe a sua família. Que o infinito amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas e profundas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Ajudem-nos a divulgar este trabalho. 3 Renovada BH, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Uma família comprometida a ajudar. Acompanhem nossas lives, nossos estudos bíblicos, nossas pregações, enfim, o nosso trabalho. Queremos ser bênção para você, queremos ser bênção para sua família, queremos ser bênção para as pessoas que você ama. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar.